Nesse vídeo você vai ver a análise completa da Taesa, e fica por aí porque mais pro final do vídeo a gente vai estimar o preço justo dela com diferentes métodos de valuation, porque é importante a gente tentar saber o valor intrínseco de uma ação antes de comprá-la. Quando a gente fala de Taesa, a gente está falando de uma empresa de transmissão de energia elétrica. Basicamente, ela compete em leilões da ANEEL para tentar arrematar o direito de construir e operar uma certa linha de transmissão durante um certo período de tempo, geralmente longos períodos, 20, 30 anos. Cada um desses leilões vem com uma receita anual permitida, que é o máximo que a empresa vai poder receber por aquela operação. O quanto da RAP ela vai receber depende da quantidade de tempo que aquela linha ficou operacional. No caso da Taesa, a gente vê que o seu índice de disponibilidade anual é bem alto, quase batendo os 100%, o mais baixo vindo aqui para 99,86%. Então ela sempre captura quase toda a sua RAP. E é exatamente por causa desse modelo de remuneração que as empresas de transmissão elétrica são as consideráveis mais estáveis, mais seguras, mais previsíveis de todo o setor elétrico. Afinal, a única variável que vai afetar as suas receitas são, número 1, o seu índice de disponibilidade, e se a empresa tem um histórico de eficiência, ela provavelmente vai manter essa eficiência, e o índice de correção monetária, porque essas RAPs são revisadas anualmente de acordo com algum índice, geralmente IPCA, mas muitas vezes o IGPM. Então, naturalmente, a Taesa tem um crescimento orgânico natural, porque sempre a gente vai ter alguma inflação. Ela tem a responsabilidade de criar novos projetos, até porque, conforme o tempo vai passando, as concessões antigas vão vencendo, então ela tem que repor essas RAPs que ela perde. Mas aqui a gente vê que ela tem diversos projetos em construção. Então, basicamente, o que ela tem que fazer é construir, manter as redes e buscar sempre novas concessões para tentar crescer a sua RAP. Eu tô olhando aqui no caso a Taesa 3, e ela tá vindo com um dividend yield inicial enorme de 18,13%. Isso não vai se manter. Isso aconteceu porque nos últimos 12 meses a gente teve bastante inflação, e como as receitas da Taesa são corrigidas pela inflação, ela pagou muito dividendo nesse período de inflação alta. E é importante a gente entender isso porque a Taesa é uma daquelas empresas que serve como uma proteção contra a inflação no Brasil. Até porque, se tiver inflação, ela vai ser beneficiada diretamente. Eu gosto muito da Taesa, há muito tempo que eu tenho ela, mas eu resolvi falar dela só agora, porque ela está aqui acumulando já uma queda de 15% desde aqui setembro de 2022. Ela vinha cara, na minha opinião, mas agora talvez ela comece a nos dar oportunidades, é isso que a gente vai saber no valuation lá na frente. Uma coisa importante que muita gente reclama e se incomoda com a Taesa, mas para mim não é uma grande questão, é que ela é 21,7% aqui da CEMIG, que é estatal, mas é uma quantidade pequena, ela nem passa dos 50%, então para mim isso não é uma questão, a maior parte ainda está com o mercado aqui 63,4%. Olhando pelo seu PL, ela parece estar barata, de 6,55 vezes. Você está pagando 1,74 para cada R$1 de valor patrimonial que ela tem, vem com EV/EBITDA bem confortável de 8,57. Sua dívida líquida por EBITDA vem crescendo, está em 3,11, está um pouco maior do que seu histórico. Se a gente olhar aqui, a sua média fica em 2,92, a gente não está tão acima assim, mas de qualquer jeito, eu prefiro ver a dívida um pouquinho menor. Ela tem uma margem líquida absurda, 65,49%. Ela tem um ROI de 26%, muito alto, um retorno sobre capital investido de 17%, também muito alto, e o crescimento das receitas e lucros estão muito altos, em 20% e 16%, mas por causa desse momento que a gente está vivendo de alta inflação, que afetou diretamente e positivamente os resultados da Taesa. A gente pode ver claramente que nesses anos de alta inflação, 2021 e boa parte de 2022, ela vem pagando muitos dividendos, mas mesmo antes disso ela é muito consistente no pagamento dos seus dividendos. Importante a gente ver o seu payout aqui, que com exceção de 2017 está sempre bem abaixo dos 100%, inclusive depois de 2017 caiu, ela vinha mantendo 91, quase 95, mas por volta aqui dos 90, agora caiu para os 80, batendo aqui uns 65, 68. Então um payout muito confortável, que nos diz que os seus dividendos são sustentáveis. Porém, como eu já falei, a gente não pode esperar um dividend yield tão alto, a gente não deve receber aqui R$ 2,12 para cada TAE3. Esse valor está bem alto por causa da inflação. Só com os dados que a gente já viu até aqui, dá para ver que a Taesa é sem dúvida uma boa empresa, sólida, estável, com um bom histórico de pagamento de dividendos e de retorno para os seus acionistas. Mas o que vai definir se seu retorno numa certa ação é bom ou ruim vai ser o quanto você paga naquela ação. E é por isso que a gente vai calcular o preço justo da Taesa agora. O primeiro método de valuation que eu vou usar é o de desconto de fluxo de caixa. Eu estou estimando uma taxa de crescimento de 6% ao ano. Como ela consegue crescer tanto entrando em novas concessões quanto com o crescimento da inflação, acho que um crescimento de 6% aí é razoável. Eu estou colocando a taxa de desconto
desconto em 12%, que eu sei que a Selic está acima disso, mas daqui a uns anos ela tende a cair, então não vou descontar os próximos 5 anos a 14%, sendo que no ano 3, no ano 4, talvez a Selic já esteja 8 ou 7. Talvez eu até pudesse usar uma taxa de desconto menor. Para a taxa de crescimento terminal, eu estou colocando 2,5% no fluxo de caixa. Eu estou pegando o fluxo de caixa de 9 meses de 2022, tá? Aí o fluxo de caixa operacional está em 1,4 bi, o fluxo de caixa de investimentos 165 milhões, subtraindo um do outro, a gente chega aqui no 1,2 bi, só que isso aqui é referente a 3 trimestres. Então vamos dividir por 3 trimestres para saber a média, né, de quanto ela gerou de fluxo de caixa livre por trimestre e vamos anualizar esse valor multiplicando por 4 para chegar aqui no 1,7 bi. Esse valor vai ser o nosso fluxo de caixa livre inicial. Aqui a dívida líquida dela tá em 6,9 bi. Aí eu vim aqui no Status Invest para pegar o número com mais casas decimais, né? A gente coloca aqui esse valor e na estrutura societária da Taesa a gente vê que ela tem aqui 1 bi de ações. A gente pega esse valor, coloca aqui também e deixa a planilha trabalhar, que ela nos dá um preço justo de R$ 11,42. Então, pelo nosso primeiro método de valuation, ela tá bem em linha com o seu preço justo, né? Ela tá aqui nos 11,72, o desconto de fluxo de caixa está dizendo que o preço justo é 11,42, então ela tá aqui em linha com o seu preço justo. Mas valuation é uma arte, valuation é subjetivo, então vamos usar outros métodos também. Pelo método de valuation de Graham, a gente pega o lucro por ação de 1,79, coloca aqui com a mesma taxa de crescimento de 6% ao ano, taxa de desconto também nos 12%, e como a gente está falando de uma empresa de dividendos, de um crescimento menor, a gente tem que usar o valuation tradicional e esse nos dá um valor justo por ação de R$ 13,45, o que em relação ao preço atual representa um desconto de 12,89%, uma boa margem de erro, principalmente para uma empresa tão sólida e tão previsível assim. No método de valuation de Gordon, eu vou fazer um pouco diferente. Ela tá com um dividendo nos últimos 12 meses, a TAE3, de R$ 2,12. Mas como eu já falei, isso é derivado de um longo período de inflação alta. Quando a gente olha seu dividendo anual histórico, a gente vê que algo mais perto dos R$1 e pouco, R$1,10, R$1,14, mesmo que ela não caia tanto até aqui, uns R$1,14 no máximo, seria mais sustentável para a empresa no longo prazo. E é por isso que eu estou colocando aqui R$1,14, estimando uma taxa de crescimento para o valuation de Gordon de 3%, e com isso a gente tem um valor justo de R$ 13,04. Por esse método, a gente tem um desconto aqui de 10,17%. E por final, pegando essa estimativa de 1,14, aplicando um crescimento inicial de 3% e a partir daí um crescimento de 5% ao ano nos dividendos, uma taxa de crescimento perpétuo de 4%, a gente chega a um valor justo de R$ 12,72. Considerando o preço atual de R$ 11,72, esse método nos dá um desconto atual de 7,89%. Então a gente tem um valuation dizendo que ela está em linha com o seu preço justo e outros 3 dizendo que ela está abaixo do seu preço justo. Então, na minha humilde opinião, já é um bom momento sim para quem quiser começar a montar a sua posição na Taesa ou aumentar a sua posição na Taesa. De um ponto de vista de análise técnica, a gente tem uma convergência aqui, porque ela está perto desses níveis aqui, está servindo como suporte até então esses níveis aqui que já foram resistência. Então ela está num potencial nível de suporte, claro que ela sempre pode cair mais, seria plausível a gente ver ela voltar aqui talvez até mais perto dos 10,20, 10 e poucos. Se isso acontecer, é só uma ampliação da janela de oportunidade na Taesa. Se você já tem Taesa, já tem uma posição grande nela, como é o meu caso, eu não estou comprando ainda. Eu devo esperar pelo menos aqui uns 11,10, 11,12. Mas se eu não tivesse nenhuma Taesa na carteira e quisesse aumentar minha exposição no setor de energia elétrica, principalmente na transmissão, aí sim eu já começaria a comprar logo. Bom, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo que você gostaria de ver num próximo vídeo. Bons investimentos e até a próxima!